Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Nós estamos aqui mais uma vez com o coração alegre, feliz, motivado, acima de tudo, para compartilhar com você da Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé eu quero responder uma pergunta. Deus tem ciúme de nós? Nós vamos, baseado nessa pergunta, respondê-la e, acima de tudo, mostrar que Deus quer se relacionar conosco. Fique! Deus tem uma palavra para o seu coração. Vamos fazer a leitura de um texto sagrado. Eu quero ler na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Baseado nesse versículo, eu gostaria de fazer ou de responder essa pergunta. Deus tem ciúme de nós? Essa é a pergunta. Deus tem ciúme de nós? Quando eu leio o capítulo 4 de Tiago, eu vou aprender, entre outras coisas, que Deus, Ele quer que nós sejamos definidos com relação ao nosso relacionamento com Ele. Ele vai mostrar, entre outras coisas, dentro desse texto, que ou eu sirvo a Ele de coração, sem reservas, ou eu não terei condição de servi-lo. Ele vai mostrar, inclusive, que Deus não aceita meio termo. Tiago mostra isso. Ele não aceita meias medidas. Ou somos de Deus, ou não somos de Deus. E aí tem essa pergunta, difícil de dar resposta, olhando pela ótica humana, mas espiritualmente é plenamente compreensível. O versículo, entre outras coisas, é uma pergunta, em que o apóstolo está fazendo uma pergunta e depois dá a resposta. Não é? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Essa é a pergunta. E eu vou respondê-la à medida que nós formos desenvolver essa mensagem. Mas, para a gente compreender bem, vamos começar no versículo 1, e aí chegaremos a essa pergunta. O versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Uma outra pergunta. Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então ele está fazendo a pergunta e vai mostrar que o grande problema do homem passa pela sua natureza humana, a sua natureza carnal. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Deleite aqui está falando de prazer. Uma pessoa que tem prazer em fazer aquilo que a carne agrada, ou que agrada a carne. E aí nós precisamos saber que quem está na carne não pode agradar a Deus. Não pode se relacionar bem com Deus. Aliás, o próprio Jesus vai nos ensinar isso, os apóstolos, não poucas vezes falaram sobre isso. E todas as vezes que você ver na Bíblia essa expressão, andar na carne, está falando em andar segundo a natureza humana. A natureza humana, ela jamais vai
nos aproximar de Deus. Pelo contrário, a natureza humana sempre nos afastará de Deus. E aí, depois de fazer a pergunta e responder, e de explicar que as guerras, os conflitos, as dificuldades que nós enfrentamos nas relações humanas, e mesmo conosco mesmo, dentro de nós, vêm dos nossos deleites que os nossos próprios membros guerreiam. É essa guerra que há dentro de nós. E aí, no versículo 2, ele vai fazer uma afirmação que explica por que tem muita gente que trabalha e não alcança resultado, que se esforça, mas não consegue alcançar o de fato que precisa. Olha o que está escrito no verso 2. Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Aí, ele mostra que o grande problema está nesse distúrbio de comportamento que nós, seres humanos, às vezes temos e que só nos traz prejuízos. Olha o que está escrito aqui. Cobiçai e nada tendes. Toda pessoa que cobiça demais, você vai cobiçar o quê? Cobiçar o que é dos outros. Ninguém cobiça o que é seu, cobiça o que é dos outros. Porque se é seu, não tem por que cobiçar. Então aqui o versículo está falando deste mal perverso que estraga as relações humanas, que destrói o ser humano, que é a cobiça. Cobiçar é, na verdade, um problema sério que está muito relacionado à natureza humana, decaída, sem Deus, sem a graça, sem o poder que advém de Deus. Veja que ele está dizendo que, junto com a cobiça, tem uma outra coisa. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Vivem combatendo, guerreando, e não tem nada. Então, amados, esse sentimento é um sentimento que nós, como cristãos, precisamos lutar contra eles. Eu não posso ser cristão e permitir que a minha vida seja marcada pela cobiça e pela inveja. Isso não pode. Deus não se agrada disso. Isso só me atrapalha na minha relação com Deus. Vamos fazer um momento de comercial e, na sequência, eu dou sequência a essa pergunta. A mensagem tem uma pergunta. Deus tem ciúme de nós? Um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o capítulo 4 de Tiago, baseado na pergunta do versículo 5. O Espírito que habita em nós tem ciúme? E a pergunta, o tema da mensagem é: Deus tem ciúme de nós? Eu encerrei o primeiro bloco dizendo justamente da dificuldade que a nossa natureza humana às vezes nos proporciona, que é a questão da cobiça e da inveja. Mas aí o terceiro versículo vai nos ampliar essa verdade. Veja o que o versículo 3 diz. Pedis e não recebeis. Você já viu aquela pessoa que diz assim, mas eu oro, eu peço, Deus não me ouve. Por que será? Por que será que Deus não atende certas pessoas? Por que tem pessoas que ora e não é atendido, a resposta não vem? Olha o que o versículo 3 diz. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Mas como é? O que é pedir mal? O versículo diz, quando você pede para gastar
no seu ou nos vossos deleites. O versículo diz, para gastardes em vossos deleites. Vou te dar um exemplo. Tem muitas pessoas que ficam buscando, e todo o ser humano tem o desejo de melhorar na vida, especialmente com relação à sua vida financeira. Quantas pessoas que quando não tinha dinheiro servia a Deus bem? Mas bastou ganhar dinheiro, ao invés da vida espiritual dele melhorar, ao invés de melhorar, piorou. Por quê? Porque ele pediu algo e não era para gastar da forma correta. Era para gastar nos seus próprios deleites. E todas as vezes que você procura fazer algo e você coloca Deus de lado, você arruma problema com Deus. Esse capítulo mostra claramente isso para nós, não é? Olha o que o versículo diz, pedis e não recebeis porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Pastor, mas aqui está dizendo que não recebeu. Sim, é que às vezes tem pessoas que não recebem, mas alguns que recebem, e ao invés de usar isso da forma correta, usa de forma errada. Hoje, você já percebeu que uma das indústrias que mais está crescendo é a indústria do quê? Do entretenimento. As pessoas gastam muito com entretenimento e, às vezes, ele coloca Deus em segundo, terceiro, sei lá que plano. E isso é um problema, porque quando você tem acesso, o dinheiro nos dá acesso a muitas coisas, e você precisa saber que o dinheiro não pode te afastar de Deus, o dinheiro tem que te aproximar de Deus. Porque, do contrário, você vai arrumar problema com ele. E tanto é verdade que aí no versículo 4, o apóstolo Tiago vai nos mostrar um dos grandes problemas da atualidade e a maneira com que Deus, às vezes, puxa a orelha. O versículo é um puxão de orelha que ele vai nos dar. Olha só o que está escrito no versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui Deus está começando já a clarear o assunto. O que esse versículo está mostrando aqui para mim? Que você precisa se decidir. Que você precisa tomar, o que nós precisamos, porque eu estou usando essa mensagem, e ela vem para mim primeiro, para depois ir para você. Eu preciso me decidir. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo, dentro do versículo. E o que significa ser do mundo? Se todos nós estamos no mundo, se todos nós moramos no mundo, aqui, mundo, não está falando simplesmente das pessoas, está falando do sistema pecaminoso que habita no mundo e que muitas das vezes o homem abraça. É você viver segundo o curso desse mundo, sem se preocupar se isso agrada ou não a Deus. Aqui está falando que uma pessoa que se transforma num adúltero e numa adúltera, o que é isso? O que é adultério? Isso é um pecado gravíssimo, não é? Ele pode ser aplicado no aspecto sexual, mas também em outros. Por quê? Porque, na verdade, todas as vezes que você trai a confiança do seu ser amado, e aqui, na verdade, o versículo da frente, que é o tema da mensagem, vai ser explicado a partir desse versículo. Olha o que está escrito. Quando eu me constituo amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Quando eu me torno amigo do mundo, vou repetir, eu me torno inimigo de Deus. Ou não sabeis, vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele pergunta. E aí, ele vai responder da seguinte forma, porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual é a nossa decisão? Nós queremos ser amigos de Deus ou inimigos de Deus? Essa é a pergunta e eu preciso respondê-la. Eu quero ser inimigo ou amigo? Eu prefiro ser amigo. Se eu sou então amigo, eu preciso renunciar ao mundo. É por isso que João amplia esse pensamento que está aqui sendo dissertado por Tiago, quando ele diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai,
mas do mundo, e o mundo passa, e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, ou seja, aquele que é amigo de Deus, permanece para sempre. Eu preciso fazer mais um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos concluir essa mensagem que tem como pergunta, né? O tema é uma pergunta. Deus tem ciúme de nós? 1 minuto só e já voltamos. Comadef 2017, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Tema: Adoração, uma questão de escolha. Em Franca, Ginásio Poliesportivo Pedrocão. Posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Participação especial: Pastor Genival Bento, Pastor André Matias e Pastor Júnior Trovão. Cantores: Elaine Martins e Evene Braga. Comadef 2017, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Quero adorar. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos estudando o versículo ou capítulo 4 de Tiago, baseado na pergunta: Deus tem ciúme de nós? E nesse último bloco eu quero explorar essa pergunta que o apóstolo Tiago fez para nós. Veja que eu encerrei o segundo bloco dizendo que todas as vezes que eu me constituo inimigo, amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. E aí entra o versículo 5, que foi o que eu li na abertura do programa. O versículo 5 diz: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. Está ampliando o versículo 4. E aí ele pergunta: o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Por que Tiago está fazendo essa pergunta? Porque, na verdade, amados, Deus, Ele quer se relacionar conosco. E o Espírito Santo, alguém diz: pastor, mas aqui está falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é Deus? Nós cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui diz que o Espírito Santo, porque o Espírito que está com maiúsculo está falando do Espírito Santo, o Espírito Santo que em nós habita tem ciúmes? Qual que é a resposta para essa pergunta? Tem. Agora eu preciso entender que tipo de ciúme que é esse. Porque existe 3 tipos de ciúme. Entenda isso. Existe o ciúme no sentido diabólico, eu chamo de o ciúme diabólico, que é aquele que é feito por sugestão do diabo. Não é? Não existe nada, mas a pessoa frágil ou fragilizada acaba tendo ciúme de quem ama. Uma relação conjugal, um relacionamento de 2 pessoas, de um marido e mulher, de noivos, de namorados, que acabam sendo desintegrados, tendo sérios problemas por causa da questão ciúme. Então, o ciúme, ele pode ser de origem diabólica, que nesse aspecto é provocado por sugestão do diabo. Ele, em segundo plano, pode ser por doença, nós o chamamos de ciúme doentio, que são ciúmes patológicos. Imagina uma pessoa que teve sérios problemas na infância, na adolescência, e depois se desenvolve, transforma-se num adulto. Imagina um marido, uma esposa que viu os pais na iminência de serem separados a qualquer momento, de se divorciarem, a vida era conturbada. Ali, os pais, sem perceber, estão plantando sementes daninhas que vai trazer prejuízo para aquela criança, para aquele adolescente na fase adulta. E a pessoa se torna insegura, medrosa, ela não tem autoconfiança e o tempo todo
está com aquele sentimento que vai ser traído ou traída pelo seu cônjuge, pelo seu bem, pelo seu querer, pelo seu bem-amado. Agora, aqui está falando de Deus. Eu coloquei o ciúme por sugestão do diabo, ciúme doentio, que é o patológico, que é uma doença, precisa ser tratado, porque senão destrói um relacionamento. Mas existe um terceiro tipo de ciúme, que é esse que a Bíblia trata, que é o ciúme no sentido de zelo. Esse todos nós temos, inclusive Deus. O ciúme no sentido de zelo é o ciúme que nos protege. Por exemplo, eu sou casado, eu tenho a minha esposa. Eu tenho um compromisso com ela. Se Deus o livre e guarde, eu vier a traí-la, ou ela de igual forma fazer comigo, é óbvio que eu vou ficar enciumado, porque aí não tem contestação. Imagina, Deus o livre e guarde, eu vejo a pessoa que eu amo se relacionando com uma outra pessoa nesse aspecto. É lógico que a pessoa vai ficar com ciúme, porque esse ciúme é o ciúme no sentido de zelo. Quando é que Deus tem ciúme de nós? É quando nós começamos a nos envolver com o mundo de tal forma que nós esquecemos de Deus. Compreendeu? É isso, o versículo está dizendo que Deus tem ciúme de nós quando nós colocamos Ele de lado. Aliás, o Velho Testamento mostra a relação de Israel com Deus como marido e mulher. Israel, mulher, e Deus, marido. E essa linguagem é muito frequente nas Escrituras. Dentro do Novo Testamento, a igreja, ela é noiva de quem? Ou esposa, se você quiser assim entender, de Jesus. Qual é o papel do Espírito Santo? Nos preparar para quem? Para o noivo, para o esposo, que é Jesus. Então, quando eu, noiva de Cristo, enquanto igreja, sou noiva de Cristo, você também. Eu, você, nós somos a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Isso depende da maneira de você olhar para o texto. Agora, se eu me envolvo com o mundo e começo a praticar pecado, é lógico que o Espírito Santo fica com ciúme, porque ele está me preparando para Jesus. E aí eu me envolvo com o mundo, eu me torno no quê? Como o versículo 4 diz, em adúltero e adúltera. Porque eu estou trocando Deus pelo mundo. E aqui eu quero encerrar a mensagem aconselhando a você, seja fiel ao Deus que você serve. Seja fiel a Jesus. Se nós já somos cristãos e dizemos que servimos a Jesus, vamos ser fiel em todos os momentos. Mesmo tentados, não cedamos às tentações. Vamos ficar com Jesus. Não vamos provocar ciúme no nosso Deus, porque isso só traz prejuízos para nós mesmos. Deus, Ele te ama. Através de Jesus, você é salvo. Seu nome foi escrito no livro da vida. Você é um cidadão do céu. Você já não é mais deste mundo, mas de Deus, de uma pátria celestial que é o céu. Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem. Esse mundo não é a nossa pátria. Não, eu estou aqui como forasteiro em terra estranha. Então, concluindo, querido, o versículo, ele está dizendo que o Senhor Deus que habita em nós, através do Espírito Santo, tem ciúme quando nós nos relacionamos com o mundo ou começamos a praticar coisas que atrapalham a nossa boa relação com o nosso noivo ou com o nosso esposo, no caso, Jesus. É essa a mensagem. Não provoque ciúme no Deus que você sirva. Seja fiel a Ele. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude a sermos fiéis ao nosso Deus. Vamos falar com o Pai. Senhor, nós acabamos de responder essa pergunta com relação ao ciúme, Senhor. E nós sabemos que o Senhor não aceita nos dividir com o mundo. O Senhor não quer que nós nos relacionemos com o mundo, mas apenas com o Senhor. Obrigado por ter nos salvo. Através do Teu Filho Jesus, o Senhor nos deu o privilégio de sermos cidadãos dos céus. E eu quero pedir ao Senhor, me ajude a ser fiel, conforme a Tua própria palavra diz. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ajuda o meu irmão, Senhor.
Ajude a minha irmã a manter-se dentro da fidelidade, que nós sejamos íntegros, Pai, que nós sejamos sinceros, que nós sejamos corretos, que a nossa vida seja pautada pela sinceridade, baseada no comprometimento com o Teu reino. Eu quero te pedir, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. É a minha oração, feita no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. O tempo passou muito rápido e nós estamos aqui encerrando mais uma programação. O desejo do nosso coração é que você consiga ser fiel a Deus, que nós sejamos fiéis ao Deus que nós servimos. Afinal de contas, Ele tem sido tão bom, tão generoso para com todos nós. Eu quero me despedir de você, desejando a você uma semana maravilhosa, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa. Comadef 2017, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Tema: Adoração, uma questão de escolha. Em Franca, Ginásio Poliesportivo Pedrocão. Posso entrar, adorarei, adorarei, adorarei. Participação especial: Pastor Genival Bento, Pastor André Matias e Pastor Júnior Trovão. Cantores: Elaine Martins e Evene Braga. Comadef 2017, nos dias 13, 14 e 15 de abril. Quero adorar.